Olá, amigos do Papo em Três Cores. Meu nome é Caio Forjá, sou advogado, tenho 48 anos, conselheiro do São Paulo, conselheiro deliberativo. Já ocupei o posto de membro do Conselho Fiscal, oportunidade em que fui o mais votado, com 53 votos na ocasião. Depois ingressei para o Conselho Deliberativo e estou exercendo minhas atribuições dentro do Conselho nos últimos 2 anos. Na sexta-feira vai ter a votação do impeachment e a expectativa dos conselheiros é de que seja uma votação contra o Júlio Casares e que ocorra o impeachment. Mesmo porque muitos grupos de oposição, de situação, melhor dizendo, já declararam que votarão pelo impeachment. Então cabe a nós acompanharmos, fiscalizarmos e a torcida cobrar, mandar mensagens para aqueles que conhecem, que têm certa intimidade e relação, para que de fato todos os conselheiros que declararam voto pela destituição do Casares e aqueles que ainda não declararam, o façam para o bem do São Paulo. Então nossa expectativa é de que ele seja empichado ou que venha até renunciar mesmo. É uma honra poder participar desse canal aberto para que a torcida são paulina conheça de fato o pensamento dos conselheiros, a ideia, enfim, e saiba um pouco das suas atribuições, competências, forma de comunicação, as convocações, o funcionamento do conselho, enfim, todas as atribuições que o conselheiro do São Paulo deve desempenhar, representando de forma adequada, coerente, honesta, lícita os milhões de torcedores e os associados. Essa coluna foi aberta brilhantemente pelo conselheiro Flávio Marques, o qual eu tenho a honra de ser parceiro de grupo do Salve Tricolor Paulista. Temos origem no Tradição Tricolor, um grupo que foi fundado há muitos anos, já tivemos muitos presidentes nos nossos quadros, dentre os quais eu destaco o Fernando Casal de Rey e Douglas Dalora, nosso saudoso Douglas Dalora, uma das pessoas que mais contribuiu com as vitórias e a história do São Paulo Futebol Clube. O Estatuto do São Paulo, ele durante algum tempo tem sido relativizado na aplicação das normas, das formas de convocação. Infelizmente, essa atual gestão do São Paulo aplicou hermenêutica conveniente, oportuna, de acordo com o momento que cada um vivia e pensando única e exclusivamente, na minha visão, em interesses que fogem ao interesse maior, que é o São Paulo e a comunidade são paulina, a torcida. Isso se refletiu, obviamente, numa política exacerbada, em conchavos, em grupos políticos, ocupação de cargos de direção por conselheiros, o que vem demonstrando que é um caminho totalmente contrário, andando na contramão do que se espera de fato de uma instituição como o São Paulo, que é o maior clube do Brasil, sem dúvida nenhuma, e que nos últimos anos vem sendo tratado como se fosse um clube pequeno, um clube de bairro, um clube de várzea. Graças à força da torcida, aos canais alternativos, como este que nós estamos falando, conseguimos recentemente um movimento muito forte para fazer com que o torcedor se movimentasse e a gente tentasse, continuaremos tentando, a destituição do atual presidente, que infelizmente perdeu totalmente a governabilidade, causando danos à imagem do clube, enfim, tudo que nós já sabemos que vem sendo veiculado nas mídias alternativas e nas tradicionais, tanto na escrita como na falada. Gostaria de dizer que o Estatuto do São Paulo prevê no artigo 58 as competências dos conselheiros, e dentre elas a gente tem a eleição do presidente, né, e a sua posse, e tal qual do vice-presidente. A mesa do conselho é formada por 2 secretários e um vice-presidente. Cabe ao conselho eleger e empossar o presidente
dentre tantas as funções, eleger e empossar integrantes do Conselho Fiscal, do qual com muita honra fiz parte, com outros 4 membros, muitos são paulinos também. Eleger conselheiros vitalícios é uma das atribuições do Conselho Deliberativo, que posteriormente é validado pelo Conselho Consultivo. Examinar anualmente as contas da diretoria, que tanto tem sido atacada nos últimos anos, atacada ou, na verdade, desrespeitada. A diretoria de São Paulo, infelizmente, desrespeitou os orçamentos e gastou acima do que arrecada. Cabe ao Conselho também deliberar e votar sobre a reforma do regimento interno, conceder anistia a associados que estejam cumprindo penalidade. Enfim, neste ponto, gostaria até de frisar que alguns sócios foram expulsos do clube. Quem sabe, num futuro próximo, a gente consiga anistiá-los e trazê-los de volta, como o meu amigo Edsley, que injustamente foi expulso do clube, na minha visão. Cabe também ao Conselho Deliberativo dispor em regimento interno sobre a própria organização e funcionamento, ou seja, o Conselho Deliberativo precisa elaborar o seu regimento interno para que as novas normas sejam aplicadas. Ele regulamenta as disposições do Estatuto. Também cabe ao Conselho Deliberativo, se for o caso, que nunca ocorrerá, não tenho dúvida, porque o São Paulo é muito grande, desfiliar o São Paulo da entidade desportiva eleita, caso eventualmente a Federação Paulista de Futebol, a CBF, venham terminar, ou se a gente tem que se associar a outras ligas. Enfim, são muitas competências, tais quais discutir a proposta orçamentária, constituir comissões consultivas, deliberar ouvindo o Conselho Consultivo e o Conselho de Ética sobre a constituição de eventual sociedade empresária. Essa é uma atribuição do Conselho, que a SAF, que está aí tão em voga atualmente. Aprovar previamente a celebração de qualquer contrato provisório acima de 5.000 contribuições. Bom, são tantas as deliberações, são tantas as competências importantes que eu poderia ficar esmiuçando uma a uma aqui. Mas que para que esse vídeo fique mais coloquial e de uma forma bastante transparente e que seja possível de compreensão de todos, o Conselho Deliberativo é o órgão legislativo do clube e nos últimos anos, infelizmente, ele acabou sendo aparelhado, como eu disse. Estamos numa batalha muito grande, eu e tantos outros pares, como Fábio Machado, Miguel Souza, José Carlos Ferreira Alves, José Alexandre Médicis, Marco Aurélio Cunha, Orlando, enfim, tantos conselheiros que, quando eu cito alguns nomes, acabo sendo injusto. Não posso deixar aqui de consignar que só entrei para a política do São Paulo e para o Conselho porque sou filho de um São Paulino doente, um São Paulino roxo, um São Paulino que defende as nossas cores acima de tudo, César Forjás, que foi diretor adjunto jurídico do São Paulo, assessor da presidência do São Paulo, diretor de base do São Paulo, enfim, contribuiu com o São Paulo durante anos sem ganhar R$1, sempre prestando serviços ao São Paulo, sem qualquer interesse pessoal, sempre pelo amor que nós temos a essa gloriosa instituição, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, hexa-brasileiro, e que, se Deus quiser, nunca será rebaixado, apesar de todos os esforços que a atual gestão do Grupo Juntos pelo São Paulo fez. Graças ao nosso trabalho, ao trabalho da torcida e à participação dos canais alternativos, da torcida organizada, enfim, de toda a comunidade são paulina, nós estamos avançando nesse processo de limpeza do São Paulo e de reorganização. Ainda é um embrião, estamos num caminho árduo que certamente teremos que percorrer, passaremos por momentos muito marcantes da história, com dificuldades. O próximo presidente do São Paulo, quer ser ele, ou seja ele o vice, ou aquele que será eleito na próxima Assembleia, que deve acontecer daqui a um ano, terá a maior missão, a mais difícil missão, que é colocar as contas do São Paulo em dia, colocar o São Paulo novamente na briga
por disputa de títulos, enfim, recolocar o São Paulo no posto de maior clube do Brasil e, quiçá, novamente, maior clube do mundo, conquistando títulos mundiais, continentais, enfim, sendo respeitado tanto pelo público interno como pelos países mais tradicionais do futebol. Sempre que eu viajo para o exterior, tenho a honra de usar a camisa do São Paulo, ou em outros estados, no Nordeste, centro do Brasil. A torcida do São Paulo é gigantesca, são 22 milhões de pessoas que foram desrespeitadas, traídas por essa gestão. Mas nós, com a força da torcida, conseguimos, graças a Deus, começar esse processo de limpeza. Seguiremos fortes pelo São Paulo e agradeço muito a possibilidade e parabenizo por este canal aberto, uma vez que a torcida carece de informações, de transparência, e nós sempre estaremos dispostos a levar para a massa são paulina, que é o maior patrimônio do São Paulo, as informações e trabalhar de forma honesta, clara e transparente pelo São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez agradeço a oportunidade, contem comigo e com todos os membros do São Paulo Futebol Clube e tantos outros conselheiros que nos quadros do São Paulo têm muito a desempenhar, em que pese alguns terem estado no lado errado, eles foram traídos, eles foram enganados, e isso certamente será recomposto, eles vão revisar a opinião deles e nós vamos conseguir a destituição do presidente para que o São Paulo seja governado por pessoas aptas e capazes de ocupar tais cargos. Muito obrigado, deixo aqui meu abraço para os organizadores da página e para todos os internautas, e contem comigo. Salve o Tricolor Paulista!